Vamos viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jojão. Bom dia! Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia, ouvintes da Rádio Catedral. Nossa semana está quase chegando ao fim, hoje quinta-feira, dia 25 de setembro, e eu, Carlinhos Lins, mais uma vez aqui com vocês. O Padre Jorjão está cuidando das suas cordas vocais, mas já está de volta. Vamos abrir os trabalhos de hoje, dessa manhã, com o Evangelho e uma boa conversa sobre fé e São Firmino, dia de São Firmino hoje. Vamos lá então. Evangelho hoje do dia é Lucas 9, versículos 7 a 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem? Sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, vamos entrar nessa cena. O Herodes aqui, gente, é o Herodes Antipas, filho do Herodes o Grande. Depois da morte do pai dele, né, ele ficou como tetrarca da Galileia e da Pérea, e ficou ali governando sob a vigilância, óbvio, de Roma, do Império Romano. Ele era um político habilidoso, construiu algumas cidades como Tiberíades, e ele vivia equilibrando ali as conveniências e alianças. Ele era astuto. Mas tinha uma ferida aberta nessa biografia dele. O caso com Herodíades, denunciado justamente por João Batista, que terminou na prisão do profeta de João, né, e na sua própria morte. É por isso que quando chegam as notícias sobre Jesus, Antipas fica como? Tremendo por dentro. O palácio está cheio de versões. É João que está de volta, é Elias, é profeta antigo. E ele pergunta, quem é esse? Ele quer ver Jesus, mas ele não quer tocar na própria consciência. E esse é o ponto espiritual do texto de hoje. A curiosidade não é o encontro. Dá para ouvir falar muito de Jesus, colecionar opiniões, ter comentários e continuar longe dele. A pergunta de Herodes é boa para a gente parar para pensar. Quem é esse, efetivamente? Quem de verdade é Jesus? Mas essa pergunta só vai encontrar uma resposta quando a gente sai do corredor do palácio e se aproxima de Cristo. E aqui vale lembrar uma reflexão que o Papa Francisco já explicou de um modo bem simples. Para conhecer Jesus, 3 passos se completam. Primeiro, a mente. Aprender o que a fé ensina. Segundo, o coração. Falar com Ele na oração. Quem não reza não sabe nada sobre Jesus. Não o conhece. E terceiro, o discipulado. Caminhar. Caminhar com Ele. Envolver a sua vida. É assim que a pergunta de Herodes ganha rosto na nossa história. Que ele fala o seguinte no texto. Procurava ver Jesus. Lucas não diz que ele o viu. Fica meia luz da curiosidade da gente, né? Sem a decisão que literalmente pede de verdade. Em contraste, o próprio Evangelho, ele mostra pessoas simples que realmente o encontram, porque se aproximam dele. Doentes que tocam, discípulos que seguem, pecadores que se deixam perdoar. Jesus não cabe nos rótulos dessa passagem. É João, é Elias. Ele cumpre as promessas e ele supera qualquer expectativa. O passo que muda tudo é
abrir a porta para que ele entre nas zonas onde a nossa consciência ainda está inquieta. E se a gente passar rápido demais por essa leitura, pode também sobrar só o registro histórico. Mas aqui a palavra de Deus tem um espelho importante. Onde eu estou como Herodes? Sabendo que é certo, mas empurrando para lá com a barriga a decisão? Onde eu me contento em ouvir falar de Jesus e acabo não falando com Jesus? O Evangelho nos convida a passar do rumor a ter um relacionamento efetivo. Menos versões sobre Jesus, mais oração com Jesus. Menos especulação e mais seguimento. E quando isso acontece, gente, até os corredores do nosso palácio interno mudam a inquietação de lugar. E aí começa a paz. E também ajuda a notar a confusão do povo nesse momento. É João? É Elias? É um profeta? É a tentativa de explicar Jesus com as figuras antigas. A fé cristã, ela respeita a história, sabe de onde veio, mas sabe que Cristo é o novo centro. Ele não é só mais um entre tantos. Ele é o Senhor. Por isso, a melhor resposta a essa pergunta que Herodes faz, quem é esse, continua sendo a mesma de sempre. Vinde e vede. Ou seja, vai, olha, escuta, reza, caminha. E aí você reconhece. Bom, antes da gente encerrar, vale a gente falar de uma tradição que está viva no coração de muita gente. Hoje é dia de São Firmino, ou São Fermín. Ele é venerado como patrono de Pamplona, lá na Espanha, e é lembrado também como bispo missionário na região de Amiens. A memória dele mistura história e piedade popular, mas o essencial acaba permanecendo, que Firmino ele é recordado como evangelizador, um jovem evangelizador que correu à frente para poder acabar abrindo caminhos para Cristo. Lá em Pamplona, todo mês de julho, a cidade explode nas festas de San Fermines, com o Chupinanzo, que abre a celebração, procissões e os famosos encierros pelas ruas. E atrás desse folclore todo, e é brabo esse encierro de Pamplona, que é eles soltam aquele boi brabo lá, que sai dando chifrada em todo mundo. Mas enfim, atrás desse folclore todo tem um fio de fé, né? A gratidão de quem trouxe o Evangelho e evangelizou ali, quando quase ninguém conhecia Jesus. Se Herodes, então, no Evangelho representa curiosidade que para naquele corredor do palácio, São Firmino representa o quê? Aquele passo que sai às ruas para testemunhar. E ele que foi martirizado, assim como São João, teve sua cabeça decapitada, então, em diversas imagens e afrescos e quadros, enfim. Ele aparece ali sem a cabeça. Bom, gente, o programa está chegando ao fim e eu acho que hoje a gente tem que deixar, então, a pergunta de Herodes ecoar no nosso coração, mas do jeito certo. Quem é Jesus? Quem é Jesus para mim hoje? Que não falte mente que aprende, coração que reza e passos que caminham, como dizia nosso queridíssimo Papa Francisco. E se alguma coisa dentro de você ainda está ali na penumbra, entre a curiosidade e o temor, ou seja, quer saber quem é Jesus, mas tem medo de saber quem é Jesus, peça essa graça. Senhor, eu não quero só ouvir falar, eu quero é te conhecer. Tenho certeza, Ele não recusa esse pedido. Minha gente, vamos ficando por aqui. Amanhã a gente volta, tem mais. Um ótimo dia. Vamos ver se o tempo melhora nesse Rio de Janeiro chuvoso. Fiquemos na paz do nosso Deus, que é 10. Um forte abraço. Catedral FM apresentou
Deus é 10. Com Padre Jojão, Deus é 10.